Boa noite. Eu vou fazer a leitura de um texto que tem o título Autoconhecimento. É de um livro Recados do Meu Coração, de Bezerra de Menezes, psicografado por José Carlos de Luca. Tenhamos bom ânimo. Não há dor que se eternize, não há problema sem solução. Toda dor demanda tempo para ser equacionada. Geralmente, o tempo necessário ao nosso aprendizado e transformação. Se a dor ainda não se retirou, é porque ainda não logramos o aprendizado necessário. Nem soubemos corrigir o mal que ainda há em nós e que hoje nos faz sofrer. Carecemos de melhor estudo de nós mesmos. No autoconhecimento está a chave que nos liberta do mal que entrou em nós e aí permaneceu por uma questão de simples sintonia. Precisamos cuidar mais de nossa vida íntima, harmonizar os nossos sentimentos, equilibrar o nosso raciocínio, enxergar sem maldade, ouvir sem as distorções causadas por nossos próprios conflitos. Há tanto a fazer em nosso mundo interno que, por vezes, nos indagamos como o homem ainda é capaz de viver tão distraído de si mesmo. Sigamos religiosamente o conselho de Santo Agostinho, exarado em O Livro dos Espíritos, e interroguemos a nossa consciência ao final de cada dia sobre o bem e o mal que houvermos praticado, pois somente assim, numa análise rigorosa de nós mesmos, haveremos de conhecer a parcela árida de nosso ser, que nos vincula ao mal e nos faz sofrer, e que por isso merece todo o esforço de nossa parte para irrigá-la com o amor que vem do Cristo. Que tenhamos toda uma ótima reunião. Muito obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria, que nos encontramos com Jesus nesta noite. Tivemos a leitura feita pela Deise, as orações e as vibrações serão feitas por mim, o relaxamento pela Margarete, o Evangelho, a Rose Marie que vai trazer para nós, a Porta Estreita, capítulo 18, de 3 a 5. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos preparar encarnados também usufruam de todas essas bênçãos. Que assim seja. Boa noite para todo mundo que está aqui participando dessa reunião. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, fazendo essa tarefa que me dá muita alegria. Espero que seja de bom proveito para todos nós. Que traga todo aquele conhecimento, aquela paz que a gente sempre busca através das lições de Jesus. Como a Vera já passou para vocês, nós vamos falar de uma lição de Jesus que tem por título A Porta Estreita, dos itens 3 a 5 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos.
Nós sabemos que Jesus, ele foi e é até hoje considerado um mestre sem igual. Um mestre, o título que ele aceitou foi esse, o título de mestre. E por que a gente se refere a Jesus dessa forma? Porque para ele poder atingir as mentes daqueles espíritos que o seguiam, quando ele esteve aqui entre nós, para se fazer entender por aquelas pessoas que estavam sempre ao redor dele, pessoas mais preparadas ou espíritos mais simples, mentes mais simples, e quando também os recursos da língua eram muito mais limitados do que agora, ele usava um método de ensino simplesmente maravilhoso. E como é que era esse método de ensino? O que ele fazia? Ele se servia de costumes da época, de pequenos detalhes do ambiente, e ele construía histórias, ilustrava suas lições com uma clareza tão grande que todo mundo podia entender o que ele propunha. Mas muitas vezes as suas lições tinham um conteúdo muito profundo. E para entender essas lições, nós ainda hoje precisamos, muitas vezes, de uma bagagem intelectual, de uma bagagem moral, uma bagagem espiritual muito grande para a gente poder alcançar. E num desses momentos em que Jesus ensinava, alguém perguntou para ele: Senhor, o que a gente faz para ser salvo? São poucos os que se salvam? Então Jesus falava assim àqueles que o ouviam. Essa parte está nos itens de 3 a 5 do Evangelho. E uma das respostas foi essa: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Quem nos conta isso é Mateus, no capítulo 7, versículos de 13 e 14. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa mensagem que Jesus passa. Na época que ele esteve entre nós, os povos viviam em cidades cercadas por muralhas, cidades bem altas, né? Que eram construídas em lugares altos, em colinas e montes, a fim de se proteger, porque todo mundo brigava muito naquela época, né? Todo mundo queria conquistar todo mundo naquela época. E Jerusalém, onde se passa esse momento da história de Jesus, também era assim. Ela foi edificada sobre colinas separadas por vales profundos, e os caminhos para se chegar até a cidade de Jerusalém eram caminhos altos, caminhos íngremes e pedregosos. Então, Jesus faz referência às duas portas, uma larga e outra estreita, em analogia às portas da cidade de Jerusalém. A primeira larga, aberta durante o dia e de fácil acesso, para homens e para animais, como era na época, né? Pessoas andavam a pé, andavam com animais, com muita carga. E a segunda, pequena e estreita, aberta à noite para os retardatários, de difícil passagem, parecido com um buraco de uma agulha. Daí surgiram também outras mensagens de Jesus por causa dessa porta estreita. Jesus procura nos mostrar que a porta representa um lugar de passagem, um lugar intermediário entre dois mundos. A porta larga, fácil de transpor à primeira vista. A porta estreita é aquela que, em princípio, a gente ignora.
porque é repleta, tem muita dificuldade. Bom, muitos séculos depois, a doutrina espírita vem para nos ensinar, para nos esclarecer, através das mensagens de Jesus, e ela nos diz que antes de nós voltarmos a este mundo, antes de nós reencarnarmos, nós podemos pedir aos bons espíritos, aqueles que nos auxiliam nesse processo de retorno a este mundo, que eles nos encaminhem para uma porta estreita, aumentando aí as nossas dificuldades, né? Para que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade de crescer espiritualmente. Mas, já encarnados, quando a gente chega aqui neste mundo, nós somos envolvidos pelo véu do esquecimento, que é para o nosso próprio bem. E lá estamos nós à procura das portas largas, por onde muitos de nós ainda transitamos, porque nós esquecemos dos compromissos assumidos. Nós somos ainda aprendizes das regras do bem, das regras da paz, da saúde espiritual. Nós ainda lutamos bravamente. E como lutamos? Para vencer a nós mesmos, as nossas próprias barreiras íntimas. Nosso espírito é antigo, ele é milenar. Ele guarda consigo sentimentos profundos de egoísmo, de avareza, de inveja, de vingança. A gente até que não gosta muito de pensar nisso, mas a gente tem ainda esses sentimentos lá dentro da gente, com os quais nós vamos lidando, nós vamos tentando trabalhar para aperfeiçoar tudo isso, né? Na passagem dos séculos, porque a gente é muito antigo. Esses sentimentos que a gente não pode negar, não pode esconder. Nós vivemos mergulhados nas ilusões do mundo. A gente está aqui, né? A gente faz parte desse mundo. Então, nós estamos mergulhados nessas ilusões. Embora muitos de nós já estejamos nos libertando, felizmente, porque nós já estamos desenvolvendo a noção da nossa natureza espiritual. Olha quantos de nós assistindo a uma reunião da doutrina espírita. Isso é um ponto a nosso favor, né? Então, passar pela porta larga ainda é mais fácil. É o caminho escolhido pela grande maioria de todos nós. Não dá trabalho, não é preciso pensar, não é preciso refletir nas consequências, não é preciso pensar no futuro, principalmente no futuro espiritual, quando a gente deixa essa vida física. Bom, mas ainda bem que sempre tem uma luz para clarear o nosso horizonte. E ela surge nas palavras de Jesus, que nos diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Um grande compromisso de Jesus com Deus, nosso Pai. Nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Então, nós podemos deduzir dessas duas mensagens de Jesus, a porta estreita das suas ovelhas, que a obra de salvação, ou seja, do aprimoramento espiritual, é uma obra trabalhosa. Mas, de uma forma ou de outra, todos nós vamos realizá-la. Seja quem for, todo mundo vai realizar essa obra. Coisa boa, não é? Então, como dissemos, é uma obra que demanda muito trabalho e envolve todos nós, a humanidade, de modo geral. Ninguém vai ficar de fora. Portanto, nós não devemos nos preocupar com o tempo, porque essa é uma tarefa de séculos, que já nos envolve há muito tempo, na qual
nós vamos proceder a mudanças profundas de sentimentos, aqueles sentimentos sobre o qual a gente falou antes, nem sempre muito bons, por algumas virtudes necessárias. A formação de um caráter íntegro e firme. Quais são essas virtudes? Nós vamos precisar da compaixão, vamos precisar da pureza, da lealdade, do amor ao trabalho, entre tantas outras que nós conhecemos muito bem. A gente fala algumas, mas tem muitas outras. Lembrando sempre que ninguém se torna sábio e bondoso de repente. Não, nós precisamos aprender a ser sábios e bons, que são metas que Deus impõe a todos os espíritos. Essa é uma aprendizagem que a gente tem que realizar durante as nossas existências. E isso não é obra de uma encarnação. É todo um processo que avança e se consolida na vivência dos séculos. Então, nós não podemos nos sentir, não devemos nos sentir ansiosos, porque talvez nós podemos pressupor que poderíamos ser melhores do que somos. Não, nós estamos caminhando, estamos vivendo e aprendendo sempre, todo dia um pouco, realizando conquistas que colocam o nosso espírito em harmonia com as leis divinas. E uma dessas conquistas, que é uma conquista muito importante, é fundamental para o nosso espírito, é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolha, nossa capacidade de decidir, sempre de acordo com o que nós já conseguimos trazer para o nosso currículo pessoal, para a nossa bagagem, para a nossa mochila individual. E essa faculdade que nos distingue entre os outros seres da criação, nos torna também conscientes de que nós somos responsáveis pela nossa própria vida e pelo nosso desenvolvimento. Nós somos responsáveis. Cada um é responsável por si mesmo. Então, passar pela porta estreita é a nossa escolha, é o nosso trabalho em busca da nossa própria espiritualização. E o que significa isso? Significa tomar conta das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Significa nos auxiliarmos fraternalmente uns aos outros para que nós possamos prevenir quedas e outros desvios, sempre dentro do nosso possível, nada além do que a gente possa fazer. Significa manter o ânimo e a coragem em alta para nós prosseguirmos a nossa jornada, mesmo quando nós estivermos muito cansados, exaustos diante das provações. Significa ter piedade para amparar aqueles que estão lá atrás, na retaguarda, aqueles que não são tão fortes e que muitas vezes até nos impedem de avançar. Significa ter sempre confiança na bondade de Deus, mesmo que nossas provas sejam muito fortes. Significa ter capacidade de renunciar aos desejos, às vezes nem tão bons, a certos hábitos, prazeres, ambições, e podem não ser muito bons para a nossa vida. Bom, como a gente pode ver o caminho que conduz à evolução do nosso espírito, para quase todos nós ainda tem muitos obstáculos mesmo, mas não são obstáculos intransponíveis.
Porque nós podemos ser maiores do que eles. Podemos sim. Se nós usarmos de boa vontade, de boa intenção e de muito cuidado. Isso a gente tem. A gente pode procurar lá dentro da gente, e a gente tem. Principalmente, isso a gente tem sempre que ter em mente. Sem perder a alegria de viver. Sempre procurando ver o mundo, as pessoas, pelo lado bom. Para nós sentirmos que vale a pena viver. Ser felizes. E assim ter o entendimento de que é preciso ser bons e fazermos o bem da forma que nós pudermos. Como nos ensina o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está sempre presente e nos ampara em qualquer situação que possa nos afligir ou nos desestabilizar. Mais do que nunca, é tempo de nós nos prepararmos para as inevitáveis mudanças, para as transformações que certamente vão acontecer lá dentro de cada um de nós, nos levando a fazer a nossa parte, para fazer desse mundo um lugar onde possamos de fato encontrar a paz que nós tanto precisamos e desejamos. Não só para nós, para todo mundo. Que assim seja. Que haja muita luz no caminho de todos nós. Boa assistência para todos nós. Vamos então agora para as nossas vibrações. Então vamos sentar comodamente, né? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos ligando às energias do bem, do amor, da paz, para que envolvam nesse momento o nosso planeta, purificando os mares, os rios, a atmosfera, protegendo a nossa fauna e a flora. Que essas vibrações de amor envolvam os presidentes de todos os países, para que sejam acolhidos por essa energia e encontrem medidas para o bem. Que essa luz chegue aos hospitais, entrando nas UTIs, aliviando as dores dos nossos irmãos que lá se encontram, principalmente os que estejam com Covid. Vamos vibrando também por todos que trabalham na área da saúde, que se sintam fortificados e abraçados por todos nós. Vamos vibrando essa luz para que ela esteja presente nos laboratórios, na produção das vacinas anti-Covid, para que tenham sucesso em prol da humanidade. Que todas as portas de todos os lares se abram e recebam o Evangelho do Mestre Jesus, equilibrando as atitudes de todos que lá estiverem. Vamos vibrando pelos desempregados que encontrem esperança de dias melhores. Vamos vibrando para os asilos, os orfanatos, as casas transitórias, que recebam muito amor e um grande abraço para que não se sintam sós. Assim também os presidiários, que sejam tocados em seus corações, se renovando para o bem. Que essa luz envolva o nosso Brasil todinho, todos os nossos estados, a nossa cidade, os nossos lares. Vamos mentalizando Jesus, entrando pela porta principal, enchendo de luz todos os cômodos,
os nossos familiares, a água que deixamos para que seja fluidificada, com medicamentos que necessitamos para esse momento. Que essa luz envolva o caderno virtual da fraternidade, com o nome de todos os assistidos, que esses nomes que temos conosco, e essa listinha de nomes que temos conosco, e sabemos que as pessoas necessitam de ajuda, que toda ajuda chegue a todas as pessoas, pelos nossos parentes próximos e os distantes. E vamos vibrando nesse momento por nós mesmos, para que possamos nos autoconhecer, nos aprimorar, aprimorando as nossas qualidades e vencendo gradualmente as nossas imperfeições. Que assim seja. Ainda com os olhos fechados, vamos inspirando tranquilamente e expirando vagarosamente. Novamente, inspirando agora boas energias e expirando as que já não nos servem mais. A cada respiração, vamos relaxando o nosso corpo, sentindo a tensão indo embora, inspirando e expirando. Agora, mais tranquilos e serenos, visualizemos uma luz clara, brilhante e quente sobre os nossos pés. Sintamos o calor e a energia dessa luz envolvendo os nossos pés. E ela vai subindo lentamente pelas nossas pernas, joelhos, coxas, passando pelo nosso quadril, chegando até a região abdominal. Vamos sentindo toda essa vitalidade e energia subindo, estalando em nosso peito. Sintamos todo esse calor tomar conta do nosso coração, que começa a irradiar toda essa luz clara e brilhante, que percorre a nossa coluna, os nossos ombros, braços e mãos. Por um instante, fiquemos sentindo esse calor em nosso peito, que nos traz alegria, amor e paz. Agora, essa luz vai subindo pela nossa garganta, relaxando o nosso pescoço, envolve toda a nossa cabeça, espalhando energias salutares. Ela vai desobstruindo o nosso centro de força frontal, relaxando assim toda a musculatura de nossa face, deixando um leve sorriso esboçar-se de nossos lábios. Tudo é luz, calma, tranquilidade ao nosso redor. Sintonizados que estamos com o Pai Criador, pedimos a espiritualidade superior que seja aplicado passe a todos nós e que possamos receber tudo aquilo que necessitamos. Muita luz. Graças a Deus, assim seja. Vamos então continuando com os nossos olhos fechados para a nossa prece de encerramento. Nós agradecemos a espiritualidade amiga
e a todos os encarnados que contribuíram para que esta reunião pudesse nos confortar espiritualmente. Que Jesus esteja presente nas nossas orações, sempre nos conduzindo ao bem e ao amor. Que assim seja. Possamos ter uma boa semana. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Boa Tava noite. tudo bem bom, Obrigada. viu, gente? Boa noite para todos, Obrigada. uma ótima semana. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau, Boa noite. Aurora. Boa noite. Boa noite.